Eu vou ler aqui na minha Bíblia do verso 1 ao verso 14, carta aos Hebreus. Diz assim o texto: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Essa é a palavra do Senhor. Eu queria orar mais uma vez, e a gente começa a meditar no texto. Senhor, por essa manhã, mais uma vez eu te agradeço pelo texto lido, expressando o meu desejo de que ele seja um instrumento da tua graça para aquecer o nosso coração. Abençoa a gente com a palavra da verdade, com o evangelho da graça, com a lembrança nessa manhã da grandeza do sacrifício de Jesus por nós. Que a gente seja ministrado por ti mesmo, porque a gente é parte de um povo que crê que pela tua palavra o teu Espírito nos fala ao coração. Abençoe todo mundo que ouve essa mensagem nesse momento e quem vier a ouvi-la também em algum momento, que a tua graça repouse sobre esse coração. Eu oro assim, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu não sei se você está familiarizado ou familiarizada com a carta aos Hebreus. É, sem sombra de dúvida, de toda a Bíblia, o texto mais denso para falar sobre a obra de Jesus como Cristo, como Redentor. Outros textos das Escrituras falam sobre a obra de Jesus, enquanto nosso Cristo, o ungido que nos redime. No entanto, nenhum texto é tão completo, tão denso, tão profundo, quanto essa carta, que está lá no final da Bíblia, no final do Novo Testamento. Uma carta muito peculiar, diga-se de passagem. No geral, a gente costuma citar textos das Escrituras apontando os seus respectivos autores, né? Ou aqueles que, segundo a tradição, nós entendemos ser os autores dos textos. A carta aos Hebreus é uma exceção a essa regra. A gente não sabe quem escreveu a carta. Não há consenso na tradição cristã com relação ao seu autor. Há quem diga, por exemplo, que o apóstolo Paulo foi quem escreveu essa carta. Mas também há quem diga que quem a escreveu foi Lucas, que escreveu também o evangelho que leva o seu nome e o livro de Atos dos Apóstolos. Tem gente que fala que essa carta é um tratado de Barnabé. Ainda tem gente que diz que essa carta é de um outro discípulo de Jesus chamado Clemente. Enfim, há toda uma discussão quanto à autoria desse texto precioso. Uma discussão importante,
mas que particularmente para as conversas que a gente vai ter nessas 4 semanas, ganham um espaço menor, então eu não quero me ater a elas. A mim hoje importa o fato de que nenhum texto da Bíblia é tão preciso para falar sobre quem Jesus é, não enquanto homem, mas enquanto Redentor, como o texto de Hebreus. E a gente vai passar então 4 semanas, 4 domingos, conversando sobre alguns textos dessa carta. Exatamente a partir dessa perspectiva. A partir da constatação de que o sacrifício de Jesus, tal qual descrito na carta, é o maior sacrifício que a história da humanidade conheceu. Eu acho que um ponto de partida importante é o reconhecimento de que, na história da humanidade, homens e mulheres, o tempo todo, ou em favor de si, ou em favor de um núcleo pequeno como a sua família, ou em favor de uma grande comunidade, de uma sociedade, homens e mulheres agem de maneira sacrificial. Esse é um dado, certo? Qualquer leitura precisa, ou qualquer avaliação da sua própria história, nos levará à conclusão de que o ser humano tem um movimento instintivo pelo sacrifício, em maior ou em menor medida. Então, nós nos sacrificamos em favor de um relacionamento, um casamento, um namoro, uma amizade. Nós nos sacrificamos no nosso trabalho. Nós nos sacrificamos por mudanças sociais. Nós nos sacrificamos em ambientes eclesiásticos. Há quem se sacrifique como um mártir por uma causa que tem um impacto, uma abrangência maior do que qualquer coisa que a gente possa chamar de local. Historicamente, nós nos sacrificamos enquanto civilizações do ponto de vista religioso, na tentativa de chamarmos a atenção de divindade. Esse é um movimento humano. Então, o sacrifício faz parte do comportamento humano. No entanto, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente encontra da parte de Jesus um tipo de sacrifício, uma qualidade de sacrifício que o coloca numa categoria superior a qualquer outro sacrifício que a humanidade já conheceu ou já apresentou. E é por isso que a gente está dando tom dessas conversas a partir dessa expressão, o maior sacrifício. E eu queria começar a partir desse texto, que não apenas é o início da carta aos Hebreus, mas que é também, na minha opinião, um dos textos mais bonitos da carta, refletindo com você sobre Jesus como aquele que, por causa do seu sacrifício, é maior do que qualquer ser humano. A gente pensa em Jesus como um grande homem. Muitas pessoas falam de Jesus como um grande exemplo. Então tem gente que diz assim a você: você é cristão? Você vai à igreja? Bacana, eu admiro muito isso. Jesus foi um homem singular. É verdade, Jesus foi um homem singular. Mas Jesus foi para a gente mais do que isso. A tradição cristã, de maneira muito misteriosa, e misteriosa aqui, eu me refiro a esse campo de não ser passível de uma explicação puramente racional. De maneira muito misteriosa, a fé cristã sustenta a verdade de que Jesus, o filho de Maria, foi não apenas um homem, mas o homem que carregou em si a plenitude da divindade. A gente aprende isso criança. Jesus, 100% Deus, 100% homem. Quando a gente olha para o Nazareno, o nosso queixo cai, não apenas porque a gente encontra o homem perfeito, mas porque a gente vê nele Deus, o Espírito, como ele é. E aí aqui a gente tem uma fala introdutória, que prepara o nosso coração não para a carta, mas para a lembrança de que em Jesus nós verdadeiramente temos alguém que ofereceu um sacrifício maior do que qualquer ser humano jamais será capaz de oferecer. E o autor da carta tem um ponto de partida. Ele começa fazendo uma afirmação, e uma afirmação que parece ser comparativa. Olha só. Ele diz assim:
Tendo Deus antes falado de muitas formas, através dos profetas, nos últimos dias, Ele nos fala pelo Filho. Então tem duas coisas aqui. Tem uma afirmação e tem uma comparação. Qual é a afirmação? A afirmação é de que Deus fala. Esse é um pressuposto da fé cristã. Nós pensamos Deus não apenas como esse ser dotado de força e de poder, que cria todas as coisas, mas também como esse ser que fala à criatura. Isso pode parecer só mais um dado para a gente escrever sobre Deus, mas não é. Porque isso tira Deus dessa categoria do intangível e traz Deus para a categoria da pessoalidade. Quando a gente diz que Deus não apenas criou todas as coisas pela força do seu poder, mas que Ele também fala aos seus filhos e filhas, o que a gente está dizendo é que para a gente que segue os passos do Nazareno, Deus é necessariamente alguém que se comunica com a sua criação. Então, a fé cristã nos chama para uma experiência de espiritualidade, olha só que coisa bonita, que considera Deus não apenas como aquele a quem a gente vê de alguma forma quando a gente olha para cima, mas também como aquele de quem a gente se aproxima quando a gente fala e quando a gente escuta. Nós necessariamente pensamos em Deus como um ser pessoal, um Deus próximo. O profeta disse isso certa vez: Deus não está distante, Deus está perto daqueles que têm coração quebrantado. Deus está perto daqueles que o buscam. Ele diz assim: Deus se permite ser achado, se permite ser encontrado. Deus é de um tipo que brinca com os seus filhos e filhas, como um pai e uma mãe que brincam de pique-esconde, contando até 10 para depois aparecerem, nem que seja um braço ou uma perna, para que o filho ou a filha vejam: está ali, achei. Ele permite que a gente se aproxime, que a gente chegue perto. Pode parecer um negócio bobo, mas num mundo difícil como o nosso, e o Jonas mencionou isso no louvor, a gente saber que Ele está perto, às vezes, é tudo de que a gente precisa para continuar o dia. Ele está perto e Ele fala. De Gênesis a Apocalipse você vai encontrar reafirmações da fala do Eterno. Bem, basta que a gente abra a Bíblia na sua primeira página, certo? Quando Moisés vai narrar a criação, o que ele diz é que a criação é produto do discurso do Eterno. Para que o seu coração fique em paz, Moisés não está estabelecendo um tratado científico aqui. Ele está dando um recado para um povo que viveu 400 anos no cativeiro. Um povo que vive 400 anos no cativeiro é um povo que se questiona se Deus ouve oração, se Deus fala, se Deus se comunica. E aí chega Moisés e escreve um texto cheio de poesia e de beleza e diz assim: isso tudo que a gente vê é resultado da voz de Deus, de um Deus que disse haja luz e houve luz, de um Deus que pela força da sua palavra trouxe à existência todas as coisas. Deus fala com a gente. E o nosso livro de cabeceira é uma reafirmação constante dessa comunicação do Eterno. Quando Jesus nasce num contexto em que os homens e as mulheres do seu tempo e do seu povo ouviam Deus falar a partir dos textos. Deus falava a partir de Moisés e dos profetas. Então, quando o povo queria ouvir Deus falar, o povo ia para o que eles chamavam de escrituras, que é o que a gente tem como Antigo Testamento. Mas você sabe, no meio desse texto, escritura, Antigo Testamento, existem algumas orações que nos fazem ter a certeza de que Deus falava àquela gente não apenas a partir do texto escrito. Deus também falava no coração.
Os salmos são inegáveis ao nos lembrarem que Deus é esse que nos fala ao coração, na subjetividade da vida, não apenas na racionalidade de um texto que é dissecado, mas na experiência mística de um coração que se abre para o eterno. Nós, que somos de uma tradição cristã histórica, conservadora, precisamos nos esforçar um pouquinho mais para entendermos que o Deus que nos fala pelas Escrituras, nos fala também ao coração. A fé cristã é muito antiga e muito ampla para que nós achemos que os seus parâmetros são tão somente aqueles que nós recebemos a partir de 1517 com a Reforma Protestante ou a partir do surgimento da nossa tradição presbiteriana. Certo? Então nós somos um povo que vive a experiência de fé de forma mais racional. O que não é um problema, certo? Que fique muito claro. Deus nos deu a razão para que nós a usemos. Paulo escreve aos Romanos e diz: o nosso culto é lógico, é inteligente, é racional. A Bíblia nos ensina o tempo todo a voltarmos para o texto, e a lermos o texto, e a entendermos o texto, e a termos uma relação de reverência com o texto. Não obstante, há 2000 anos, os discípulos de Jesus, homens e mulheres, seguindo a tradição a qual Jesus pertencia, a tradição judaica, homens e mulheres procuram ouvir Deus não apenas na racionalidade de uma relação com o texto, mas na profundidade de um coração que se abre, porque acredita que Deus ouve o que há de mais profundo do nosso ser. Daí você me pergunta, como é que esse negócio acontece? E eu te digo, pergunta para outra pessoa. Esse negócio acontece. Acontece. O que a gente faz? A gente não confia unicamente na fala do coração, porque ela é muito subjetiva. Mas a gente precisa abrir espaço na vida para ela. A gente baliza a fala do coração pela relação com o texto. Porque se nós somos parte de um povo que crê na inspiração de um texto, então o nosso coração tem de estar alinhado com o texto que a gente acredita ser inspirado. Não é que a gente vai fechar a Bíblia, a gente vai ouvir o coração e seguir o coração, como se o nosso coração fosse o norte para a vida. Porque o texto diz que o coração é enganoso, e não é o coração do meu próximo, do meu irmão, da minha irmã, é o meu próprio coração. Ele é ardiloso, ele me dá rasteiras, ele é palco de desejos que não são para o meu bem, nem para o bem do outro, e de outros que são para o meu bem e para o bem do outro. Eu devo ouvir o coração, mas eu devo ouvir o coração como quem busca um norte para ser balizado com outro, e com outro, e com outro. Deus fala na Bíblia, fala no coração daquele que desce do alto da sua soberba e não acha que sabe tudo sobre a vida e pergunta a Deus: o que é que o Senhor está querendo me dizer com essa experiência, com essa fase, com esse momento? Deus falava pelos profetas. E aí o autor diz assim: mas hoje ele fala pelo Filho. Esse é um outro negócio da nossa fé. Nós cremos na progressividade da revelação divina. A gente chama na teologia exatamente dessa forma. Nós cremos que a revelação divina é progressiva até a cruz e a ressurreição. O que isso significa? Isso significa que o que Adão, por exemplo, sabia do projeto de Deus para a redenção é menor do que o que José sabia, e do que o que Davi sabia, e do que o que Daniel sabia, e do que o que Malaquias sabia. Até que chega um tempo em que Deus assume na figura de Cristo a plenitude da revelação. Ou seja, tudo que foi revelado até então foi revelado para preparar o coração de um povo para a expressão máxima da revelação do Eterno, Cristo Jesus. Por isso que quando Paulo escreve à comunidade da Galácia, ele diz assim: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho.
que nasceu de mulher, que nasceu sob a lei, para resgatar todo mundo que estava debaixo da lei. Olha só que coisa bacana que Paulo está falando. O que ele está dizendo é que nós, enquanto humanidade, caminhamos sendo conduzidos por tutores no conhecimento da verdade de Deus, até o momento em que a plenitude da verdade nos foi revelada. Não num texto, mas numa pessoa. Talvez essa seja a subversão da mensagem divina. Nós buscamos a verdade num conhecimento a partir de uma categoria muito grega, sabe? A gente acha que a gente está perto da verdade quando a gente detém intelectualmente informações. E aí você vê um sem número de pessoas que conhece muito de um texto, mas que se revela muito distante de uma verdade, porque parece que a soberba funciona como um obstáculo entre elas e a verdade encarnada que é Cristo Jesus. Nos últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, o Filho que tomou forma. Você sabe o que isso significa na prática? Que agora, se você quer ouvir Deus, você precisa ir para Jesus, para o que Ele falou, para o que Ele fez e para quem Ele é. Ele nos fala pelo Filho. O que significa que eu não preciso buscar figuras humanas outras, para além de Jesus, que representem essa figura de oráculo divino. Sabe como é que é? Eu vou conversar com fulano ali, eu vou conversar com a irmã, eu vou conversar com o pastor é a voz de Deus, se o pastor falou, está falado. Não, eu conheço aquela irmã ali, aquela irmã é de oração com ela, ó, não tem erro, falou é Deus. E tem um outro irmão ali, ó, que é profeta, com a sua obra, com os seus gestos. É assim que ele começa o texto. E aí ele explica por que Jesus é maior. E diz assim, ele é a imagem do Deus invisível. Isso é o que Paulo fala no texto. E aqui, o autor aos Hebreus diz assim, ele é a expressão exata do ser de Deus. Um Deus que não pode ser visto porque é espírito, resolveu se revelar na pessoa de Jesus. Eu tenho um amigo que disse isso certa vez, eu nunca mais me esqueci, e eu repito a mim mesmo e em muitas das minhas mensagens, você já deve ter me ouvido dizer isso aqui várias vezes. Em Jesus nós temos Deus como Ele é e o homem como Ele deve ser. Ponto. Quem é Deus? Como é que Ele é? É a pergunta da criança, né? Papai, como que é Deus? De noite, uma pergunta teológica dessa profundidade, lá em casa, as perguntas que eu não sei responder dos meus filhos, eu falo assim, eu já falei que hora de dormir não é para fazer pergunta. Quando eu não sei a resposta, sabe? Não está na hora de fazer pergunta, vamos dormir. Mas quem é Deus? Como é que Ele é? Ele é isso. Ele é como Jesus de Nazaré foi, a expressão do ser divino. Às vezes a gente molda a nossa vida por parâmetros outros que não a pessoa de Jesus. Às vezes a gente usa inclusive a Bíblia para justificar comportamentos e atitudes que nós temos mais dificuldade em abandonar ou transformar, mas que no fundo a gente sabe que não tem nada a ver com a pessoa de Jesus. E se tem alguém de quem a gente deve se aproximar do ponto de vista de semelhança, esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus foi um homem com quem todo homem deve se parecer. Jesus foi um homem com quem, do ponto de vista do caráter, toda mulher deve se parecer. É evidente que quando eu falo que Deus é como Jesus, eu não estou falando de feições ou do que quer que seja. Só alguém que está tentando sair pela tangente fica fazendo essas lucubrações. Então ele era um sujeito com umas feições. Esquece isso, meu amigo. Não estou falando disso, estou falando de caráter, de vida. Eu estou falando de homem interior. Os judeus chamavam isso de homem interior. Homem interior é quem eu sou pelo lado de dentro. E o meu homem interior precisa ser como o homem interior de Jesus Cristo de Nazaré.
E a sua mulher interior precisa ser como Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que mostrou para a gente quem Deus é. Ele é a expressão exata do ser divino. Quando você vê o pôr do sol no arpoador, quando você está numa montanha e você vê um cenário que parece que foi pintado, ou qualquer outra coisa que você diga, meu Deus, Deus é tão perfeito e maravilhoso. Pois então, eleve isso a uma potência incalculável. E esse deve ser o seu espanto positivo ao olhar para Jesus e poder dizer, meu Deus, isso é maravilhoso. Ele é a expressão do ser divino. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo que existe é sustentado pela palavra de Jesus. Jesus é aquele que dá sustentação à nossa existência. É por isso que a gente precisa estar nele. É por isso que fora dele a nossa vida é um inferno. É por isso que longe dele o que a gente experimenta é abismo. Lucas, em Atos dos Apóstolos, registra isso de maneira muito profunda. Ele diz que todos nós vivemos, nos movemos e existimos em Deus. Paulo aos Romanos diz, no capítulo 3, que nós nos extraviamos de Deus. E a expressão que o Paulo usa é a mesma expressão que os gregos usavam para falar de um objeto que estava sendo sustentado por outro e que sai e cai. Junta essas duas figuras. Se nós nos extraviamos de Deus, se nós rompemos com Deus, como é que a gente continua existindo? Como é que a gente experimenta a vida? A única possibilidade é Deus nos proporcionou um ambiente de sustentação. Os que estavam ali naquela sexta-feira não podiam fazer ideia de que aqueles braços estendidos na cruz eram muito mais do que braços estendidos na cruz, né? Eram os braços que sustentavam tudo o que há no universo, pela expressão da graça de um Deus que não desistiu de nós. É por isso que no começo do culto eu disse, agradeça por esse novo dia que Deus te deu. Porque esse novo dia que Deus nos deu é uma expressão da bondade de Jesus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Teve um teólogo no século XVIII, chamado Jonathan Edwards, que pregou uma mensagem que ficou muito conhecida. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E no meio dessa mensagem ele usa uma ilustração muito simbólica. Ele diz que a nossa existência, ela pode ser comparada à existência de um serzinho, e o serzinho é para acentuar a nossa insignificância diante da grandeza do universo, que tem debaixo de si chamas de fogo, mas que permanece vivo porque é sustentado como que numa forma de pinça, assim, pelas mãos de um Deus que nos ama, cheio de graça. Eu acho que como homem do seu tempo, tudo que ele queria dizer é, isso aqui a gente cai, a gente não é nada. A morte traz essa lembrança, não é? A morte é isso. A morte física é a lembrança de que isso aqui acabou. Certo? De que 1 minuto, 1 segundo, acabou. A gente é sustentado pela palavra do poder. E mais, a gente tem a purificação dos nossos pecados por causa de Jesus. E esse é um negócio que a gente nunca vai entender de verdade. Nunca. Primeiro porque como o pecado é um negócio com o qual a gente convive todos os dias, a gente banaliza pecado. Certo? Eu sou pecador. É o que eu sou. Então todos os dias eu peco. Então como todos os dias eu peco, a cada dia eu vou me esquecendo da gravidade dos meus atos pecaminosos diante de Deus. Alguma coisa precisa me lembrar que o que eu faço é muito grave diante de Deus. E é por isso que eu preciso me lembrar sempre do sacrifício de Jesus. Porque todas as vezes que eu peco, para que eu não me esqueça da tragédia que acontece quando eu peco, menor que seja o meu pecado,
eu preciso ser lembrado de que foi por causa do meu pecado que Jesus foi para a cruz do Calvário. Eu nasci na igreja presbiteriana do Grajaú. Eu não me lembro dessa história, mas essa é uma história famosa lá. Uma vez, o pastor por quem eu tenho profunda admiração, que me batizou, reverendo Tiago Rocha, um orador, assim, com uma habilidade ímpar, estava pregando na igreja. E ele estava falando sobre como o nosso pecado levou Jesus para a cruz. E ele estava dizendo com toda a força assim: fui eu que matei Jesus. Fui eu. Daí tinha uma menina que estava do lado da sua avó. E ela falou assim: vó, foi ele. Coitada da cabeça dela, né? Tipo, vamos sair daqui que esse cara é perigoso. Foi ele, foi ele. Foi ele, foi a gente, foi a humanidade. Foi ela e ela nem sabia também. Coitada, nem podia saber naquela hora, que ela já estava desestabilizada. Mas você entende? O nosso pecado levou o Filho de Deus para a cruz. Deus morre na história. Isso não é um escândalo. Deus morre. Deus morre na história. Deus entra na história como um homem e morre. E não é uma morte contingencial. Não é uma morte porque o imperador não aguentava. Do ponto de vista político e humano, também tem a ver com isso. Mas Pedro, o apóstolo e amigo de Jesus, diz que essa morte foi conhecida nos seus efeitos antes da fundação do mundo. Essa morte era projeto. Deus escolhe morrer. Aquele que não nasceu e que nunca vai morrer. Aquele que é eterno. Aquele que é o mesmo, ontem, hoje, será para todo sempre, entra na história e morre numa cruz. Como um condenado, como um miserável. Isaías diz que Jesus, falando da figura do Cristo, porque ele nem sabia de Jesus enquanto homem, mas ele diz que o Cristo é aquele de quem os homens faziam escárnio, em face de quem eles viravam o rosto. Isaías diz que não havia beleza nele, formosura. Ele era feio, de uma feiura que fazia com que as pessoas se esquivassem. Um homem que entra em Jerusalém num jumentinho e que é aclamado com folha de palmeira. É um escárnio. A encarnação do Filho de Deus é um escárnio. Mas é o escárnio que salvou a nossa vida. É o escárnio que nos redimiu. Deus escolheu a vergonha. Deus escolheu a vergonha para nos redimir. Paulo disse isso aos Coríntios. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu os que não são para calar os que acham que são. Porque a encarnação do Filho de Deus é a subversão da ordem natural das coisas. É a subversão de uma história de gente que se mede pela sua força, pelo seu currículo, pelo seu dinheiro, pelo seu CEP. Deus é a inversão natural de um mundo que acha que existe gente diferente de gente, por causa das conquistas que faz. Deus morre na história para purificar a gente da sujeira do nosso pecado. E se disserem para você que cristianismo é qualquer coisa que não seja isso, saia fora, isso é uma mentira. Cristianismo é isso. Um Deus que assume vergonha para nos purificar. E é disso que ele está falando. É por isso que ele fala, ele é maior do que qualquer anjo. Maior do que qualquer anjo. Nós protestantes não falamos muito sobre anjo, né? Os romanos falam mais. A gente não fala numa medida que às vezes tem gente que é protestante e fala assim, anjo, que coisa maluca, explica aí, pastor. Está na Bíblia, gente, anjo, pode acreditar. Pode acreditar, existe. A Bíblia fala que são ministros de Deus a nosso serviço. Mensageiros do Eterno que nos guardam. E aí o autor
da carta, para que Jesus não seja confundido com anjos, ele diz assim: sobre qual anjo Deus disse, tu és meu filho, hoje te gerei? Nossa, isso é de uma beleza. É porque essa tradição é diferente da nossa. A gente pensa filho a partir de uma perspectiva afetiva, certo? Então eu olho para os amigos dos meus filhos e eu penso assim, são meus filhos por extensão, certo? Estão na minha casa, vão comer a mesma comida, vão ser cuidados com o mesmo carinho, vão ser entregues para os seus pais com atenção dobrada, porque são meus, mas não são meus, então assim é dobrado. Filho para a gente é afetivo. Filho para um judeu é ontológico. Ou seja, filho para um judeu é aquele que partilha a natureza. E em Cristianismo Puro e Simples, o C.S. Lewis tem um capítulo destinado só a isso. É uma coisa linda. Que ele fala por que nós somos criatura e Jesus é filho, só Jesus é filho. E aí ele fala disso. Deus nos fez. Então nós somos criatura de Deus. Mas Jesus é gerado do Pai. Ele tem a natureza divina. E é por isso que ele diz, escandaliza os religiosos, eu e o Pai somos um. Você imagina, você é um religioso zeloso, aí aparece um cara no meio da sua comunidade e diz assim, antes de Abraão eu sou. Você entende por que queriam matar Jesus? Blasfêmia, escárnio. Antes de Abraão eu sou. Eu sou era uma expressão que quando os judeus iam escrever, eles mudavam a pena. Eu sou é o tetragrama impronunciável. YHWH. Eu sou Yahvé, Jeová, Yehô, a gente nem sabe pronunciar, a gente cunhou um monte de palavra. E aí Jesus chega e diz, antes de Abraão eu sou. Olha para um outro camarada e diz, eu sei, eu te vi sentado lá debaixo da figueira, preguiçoso. Jesus, gerado, tem a mesma natureza. Ele é o Filho. Você sabe por que a gente se diz filho de Deus e filha de Deus? Porque a gente recebeu o Espírito do único Filho. Paulo escreve isso de forma linda. Ele fala assim, nós fomos adotados e nós recebemos o Espírito do Filho. E é por isso que nós podemos olhar para cima e dizer, Abba, Pai. Com propriedade, você só chama Deus de Pai porque o Espírito de Jesus foi soprado sobre a sua vida e você nasceu de novo. É isso. Porque qualquer outra possibilidade da gente chamar Deus de Pai, sem que a gente tenha recebido o Espírito do Filho, é apropriação indevida. De um termo que nos foi emprestado, mas que não deve ser banalizado. Deus é nosso Pai. A gente precisa dizer para as pessoas que elas têm Pai. E não é só porque existe um Deus que afetivamente as ama. É porque agora a gente carrega do lado de dentro a natureza do eterno. O espírito de um Deus que não pode ser contido por nada está dentro da gente. E é por isso que a nossa vida é sagrada. Porque agora, meus amigos, a gente é casa. A gente é lugar de Deus. Ele mora dentro de mim. Ele mora dentro de você. Porque o unigênito do Pai, o único filho do Pai, se tornou o primogênito de muitos irmãos. E é isso. Jesus é o nosso irmão mais velho. Maior do que ser humano, não é? Você quer ouvir Deus? Vai para Jesus. Você quer ver Deus? Olha para Jesus. Todo dia, agradeça a Jesus. Quando você pecar, se lembra de Jesus. E quando você não se sentir amado ou amada, lembra? Você é filho, você é filha, por causa de Jesus. Vamos fazer uma oração?
Jesus, como é bom a gente te servir. Como é bom a gente saber que a gente foi achado pelo Senhor. O Senhor é o Verbo encarnado de Deus. João, nosso irmão, cantou essa verdade. O Verbo virou gente e fez morada entre nós. E agora a gente pode olhar para o Verbo encarnado e a gente pode ver Deus. E mais, a gente pode ver como a gente que é filho e filha de Deus deve ser. Muito obrigado, Jesus, por essa graça. Muito obrigado. Muito obrigado por perdoar os meus pecados e os pecados de toda a humanidade. Obrigado. Que seja aviltante aos nossos olhos a notícia escandalosa de que o Senhor morreu na história, para que a gente tome consciência da gravidade do nosso pecado e para que a gente busque viver então a melhor vida que a gente puder viver, baseado na graça. Que seja contado como trágico o dia em que a gente fechou os olhos para a sublimidade da salvação. Que o sangue de Cristo nos purifique de todo pecado e que o Senhor nos acolha. Obrigado por aqueles braços estendidos na cruz. Obrigado, Deus, por desamparar o teu filho, como ele mesmo disse na cruz. Porque ao desamparar o unigênito, o Senhor nos deu a possibilidade de sermos recebidos na família divina. Obrigado pela vitória sobre a morte, a de Jesus e a de todo mundo que com ele morreu e ressuscitou. Obrigado pela nova vida, obrigado porque a gente é nova criatura, e isso não é esforço nosso, isso é graça de Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado por ser filho e por fazer da gente filho e filha. Que a gente viva cheio desse Espírito e que isso seja o ato mais subversivo da nossa vida. Viver como alguém capaz de mostrar para o mundo como Deus é. Abençoe a gente com graça e com bondade. Eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém.